Quando o sol risca o chão de angicos e o relógio marca o meio-dia, tem palavra que nasce no grito e vira verso, som e poesia. É o sertão contando sua história, na coragem de quem faz cantar. Cada voz carrega a memória que o tempo não pode apagar. É a arte pedindo passagem no compasso do coração. Aqui o talento tem voz e vez no chão quente do meu sertão. Vozes da nossa arte no ar, do Nordeste pro mundo escutar. É o artista da terra falar, com verdade, raiz e olhar. Vozes da nossa arte e identidade, angicos cantando sua realidade. Tem canção, tem conto e vivência, tem suor virando canção. No semiárido nasce resistência feita de sonho, fé e mão. Mesmo quando a chuva demora, a cultura insiste em florir. É o que fica, é o que aflora, é o que faz o sertão seguir. Aqui não tem palco distante, nem silêncio forçado, não. É microfone aberto pra alma do Rio Grande do Norte, irmão. Vozes da nossa arte no ar, do Nordeste pro mundo escutar. É o artista da terra falar, com verdade, raiz e olhar. Vozes da nossa arte e identidade, angicos cantando sua realidade. Que essa voz nunca se perca, que a arte siga em frente. Enquanto existir sertão, vai existir gente potente. Vozes da nossa arte, expressão, é cultura pulsando na mão. Todo sábado, meio-dia em ponto, o sertão falando por som. Se ouvir contenção, vai sentir, não é promessa, é chão e voz. É o Nordeste deixando existir o que sempre foi de nós, Noipe. Quando o sol risca o chão de angicos e o relógio marca o meio-dia, tem palavra que nasce no grito e vira verso, som e poesia. É o sertão contando sua história, na coragem de quem faz cantar. Cada voz carrega a memória que o tempo não pode apagar. É a arte pedindo passagem no compasso do coração. Aqui o talento tem voz e vez no chão quente do meu sertão. Vozes da nossa arte no ar, do Nordeste pro mundo escutar. É o artista da terra falar, com verdade, raiz e olhar. Vozes da nossa arte e identidade, angicos cantando sua realidade. Tem canção, tem conto e vivência, tem suor virando canção. No semiárido nasce resistência feita de sonho, fé e mão. Mesmo quando a chuva demora, a cultura insiste em florir. É o que fica, é o que aflora, é o que faz o sertão seguir. Aqui não tem palco distante, nem silêncio forçado, não. É microfone aberto pra alma do Rio Grande. Muito bem, pessoal, boa tarde. Estamos começando mais um podcast literário, contação de história,
assuntos importantes da nossa cultura, vozes da nossa arte, do nosso canal, onde a gente traz com exclusividade os nossos artistas angicanos e os fazedores de cultura, aqueles que realmente amam fazer cultura, porque não só precisa ser fazedor de cultura, tem que amar o que faz. Isso é importante. Nessa tarde de hoje, a gente está conversando aqui nesse dia tão importante, que é o último dia de janeiro de 2026. Com certeza uma data exclusiva para vocês, o pessoal que está aí acompanhando diretamente lá do Ponto de Cultura Viva, né? Fortaleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para mim, que foi o nome. Fortaleza Seu Zé, né? Então, o pessoal que está acompanhando através do nosso canal aí, pessoal, vá comentando, vá tirando as dúvidas aqui, né? E a gente vai trazendo assuntos importantes para você. Isso é importante. Quero agradecer aqui o nosso técnico João Pedro, que está aqui. E nós temos muitos assuntos para trazer hoje aqui. E vocês é a chave certa, né? Vocês estão participando através do nosso canal, através do nosso Facebook. E a gente vai trazer muitos assuntos importantes através da nossa cultura. E nós já vamos começar aqui, porque aqui é assim. A gente já começa logo trazendo os assuntos, sem muita perca de tempo, trazendo assuntos importantes. E vamos estar conversando aqui com o Raikan Costa, meu primo Raikan, né? Está aqui comigo aqui. Tem me ajudado e vem me ajudando bastante, isso é muito bom. A gente tem uma pessoa que a gente sempre tem essa credibilidade, a gente confia no trabalho, isso é importante. E também está aqui comigo aqui Josivan Barbosa, um grande amigo meu de longas datas, de muito tempo. Para mim é um prazer estar recebendo aqui nos estúdios. Então, João Pedro, a gente vai estar conversando aqui agora para o pessoal que está acompanhando aqui, porque muitas das vezes a gente temos a nossa base de fazer cultura, mas muitas pessoas... Eu não sei se é porque não valoriza, é porque não gosta, é porque discrimina, é porque tem preconceito, eu não sei. Mas, assim, a gente temos que aprender a valorizar um pouco mais a cultura, principalmente aqui da nossa região, que é uma cidade rica. Eu venho até postando nas minhas redes sociais um pouco sobre os pontos históricos, turísticos e fotos antigas do nosso município. E eu tenho conseguido um êxito tão grande nas visualizações que em menos de 30 dias eu alcancei uma meta de quase 500 mil de visualização. Porque as pessoas gostam de uma cultura viva, as pessoas gostam de resgatar aquela cultura que estava lá no passado e a gente precisa de história. Olha, eu até postei, você que está acompanhando aí, sobre que em Angicos caiu um avião. Eu não sabia, eu fui buscar essa história. Pô, a gente não sabia. Dentro da história, Josivan, eu já descobri que foi 2 aviões. Um caiu ali nas antiguidades, que era de Fabrício Pedrosa, né, da família de Fernando Pedrosa, onde hoje ali é os Correios. Caiu naquele setor. E outro avião caiu aonde é o Cid Jordão, que é município de Angicos. Então, quer dizer, eu não sabia, fui atrás da história, descobri um, e a população já contou que teve outro também. Então, quer dizer, histórias que Angicos não sabe que existia e aconteceu. Por isso que eu estou aqui, e nesse momento eu já passo aqui para Raikan, né, um jovem fazedor de cultura. Eu posso até dizer assim, hoje, o pai da cultura de Angicos, porque ele vem ajudando a muitos fazedores de cultura, ele não quer que diga não, mas a gente tem que reconhecer o que ele fazendo, não só por mim, não só por Josivan, não só pelos projetos que tem aqui, mas por muitas pessoas que realmente vêm buscando aqui. Boa tarde, para mim é uma honra, um prazer estar lhe recebendo aqui no nosso estúdio, aqui, que é nosso, para nós fazedores de cultura, a gente conversa um pouco sobre o que é a cultura, e principalmente os desafios enfrentados na região central, né? Tem vários desafios. Boa tarde, quem foi que incentivou a você a entrar na cultura? Boa tarde, Val. E boa tarde também a quem está nos ouvindo, está nos assistindo. Eu agradeço a entrada na casa de vocês, é um momento sublime, esse de meio-dia, que é o horário de almoço, né? Então é um horário muito íntimo. E vocês nos permitem trazer uma história, né? Que é a história do movimento. Movimento junino de Angicos, um movimento hoje que poucos ainda levam à frente, né? Poucos Verdade. Como Josivan, como Marcílio também. E a gente vê que, fazendo um paralelo entre antigamente e hoje, está muito apagado. Está muito apagado. Meu boa tarde também para minha esposa, Rosana. A gente esteve conversando. Rosana é quem aguenta minhas conversas, meus devaneios, minhas loucuras. E me orienta também em muitas coisas. E hoje a gente estava conversando, há pouquinho tempo antes de vir para cá, a gente estava conversando justamente sobre o que era o movimento junino antigamente. Rosana fez parte do Arraial das Fagulhas. Foi, muito bem. Carlos Costa, né? Carlos. Eu também fiz parte da Junina Alegria,
aqui do Alto da Alegria, Eu um bairro também, que né? eu amo. Dancei 12 anos de quadrilha matuta. Dançar não é comigo, não. Eu sou mais de bastidores, né? Eu fui sonoplasta da Junina Alegria. Junina Alegria. Né? E eu lembro como se fosse hoje, você me pergunta de onde que surgiu essa veia cultural. Essa veia cultural. A minha avó, Agostinha, vó Agostinha era um fenômeno cultural aqui em Angicos. Acho que hoje em dia poucos sabem, poucos conhecem. Mas a casa de minha avó era a casa onde reunia-se muita gente para escutar os cantadores de viola. Era. Né? Não é do meu tempo, né? Não é do meu tempo. Quando eu nasci, a avó já estava com uma idade um pouco avançada. E aí não tinha tanto esse festejo lá em casa. Mas é da época de minha mãe, é da época dos meus tios, da época de muitos primos meus. Então, começou daí, vó era amante da cultura, principalmente nordestina, né? E falando em junina, e falando de minha avó, lembro como se fosse hoje, nós estávamos fazendo a gravação de um casamento, quem fazia era eu. E aí, acho que eram umas 3 horas da tarde, e minha avó estava lá com 100 e alguma coisa, mais de 100 anos de idade, e trazendo cadeira para os meninos, agasalhando, como dizia ela, todo mundo. Então, isso foi me trazendo para o lado cultural. Eu também faço parte da cultura afro-ameríndia. Afro-ameríndia. Né? Eu faço parte dos povos de terreiro. Também uma veia cultural que me traz aí há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Esse ano completa 21 anos que eu tenho minha religião e faço minha cultura acontecer. Depois surgiu a ideia já com Rosana, como eu digo, Rosana é meu motor que E impulsiona. Rosana está escrevendo um livro, né, Rai? Tá, a gente vai lançar esse livro próximo mês. Vamos trazer ela aqui no podcast para a gente Vamos conversar. trazer. Inclusive, eu também vou fazer um lançamento junto com ela, né? Que o meu livro é sobre a história da criação do mundo na visão iorubá, que é a visão africana. E aí, Rosana é quem me aguenta, Rosana é quem me impulsiona. E nós decidimos começar o Ponto de Cultura Viva Fortaleza de Seu Zé. No tempo era Grupo Cultural Fortaleza de Seu Zé, até porque não tínhamos a certificação. Hoje em dia nós já temos a certificação dada pelo Ministério da Cultura, somos reconhecidos como Ponto de Cultura. E o Ponto de Cultura fez a gente... deu um estralo na cabeça, né? E botou mais um pouquinho de, como é que eu posso dizer, responsabilidade nas nossas costas. Fugir daquele tradicional, fugir do portas fechadas e, de certa forma, agregar a comunidade. Né? Nós estamos situados no bairro Prefeita Zélia Alves. Fora o Prefeita Zélia Alves, tem comunidades adjacentes, como o Conjunto Vilma de Farias, onde a gente também atua. Né? E nesse ano 2025 foi um ano-chave que fez a gente meio que se agregar, de certa forma, à comunidade. Isso mesmo. Através de alguns eventos, não só culturais, como sociais também. Rosana tem essa veia social, ela gosta de fazer o bem, né? Então, nós fizemos, a princípio, o Dia das Crianças, né? Nosso Dia das Crianças teve... A entrega, né, a doação de 50 cestas básicas, foram 180 brinquedos, 250 lancheiras, além de pula-pula de graça. Algodão doce, picolé, bolo, né? Foi aquela festança. Foi isso mesmo. E graças a Deus foi uma coisa que nos fez ver que realmente fazer o bem, como diz Josivan saiu de lá e disse, eu saí tão leve, tão realizado, livre, né? Porque fazer o bem não tem paga melhor do que ver o sorriso daquelas crianças que estavam sendo atendidas ali naquele bairro, muitas vezes esquecido, podemos dizer. E tomando banho assim. até de chuveiro, de mangueira. Foi uma festa, viu? Uma festa incrível. Depois nós fizemos o Varal Solidário, né? Uma entrega de roupas, de bazar totalmente gratuito. Inclusive, o grupo Nossa Casa, o grupo lá de Natal, formado por pessoas espíritas, kardecistas, eles falaram pra gente, quanto é que você cobra por roupa? Eu digo, não, aqui a gente não cobra nada. Não cobra nada. Aqui a gente só cobra mesmo o sorriso. Olha que deu o sorriso, já ganhou. Já ganhou. Já ganhou.
E aí ela disse, mas você deveria cobrar um valor simbólico, em conversa interna, né? Sim. Você deveria cobrar um valor simbólico até mesmo para manutenção do espaço, das atividades. Eu falei, olha, isso aí para mim é bem complicado. É bem complicado porque para esse pessoal, desse bairro principalmente, e aqueles a quem a gente atende, nenhum valor é simbólico. Nenhum valor é simbólico. Se eu cobrar R$ 2,50, um exemplo, por peça de roupa, eu estou tirando um pacote de fubá. Com certeza. Né? Se eu cobrar R$1 que seja, é um pacote de sal. Então, eu acredito que nenhum valor é simbólico. E esse bazar, ele é fruto de doações. Então, o que a gente recebe de graça, a gente entrega de graça. Sai de graça o que recebeste de graça, né? Justamente. Entendi. Então, até mesmo aquilo que é pago, né, que nós conseguimos através do nosso suor, também é doado. Né? Lá no Ponto de Cultura nós não cobramos exatamente nada. A quem chega, quem nos procura, quem precisa, é atendido totalmente de graça. E o bazar, dito Varal Solidário, foi dessa forma também. Né? Com certeza. O pessoal participou, recebemos muita doação. Agradeço a professora Juliana, né? Aproveitar a oportunidade para agradecer, a parceira muito forte do nosso Ponto de Cultura. No bazar também não foi diferente. Agradecer também a Ana Raimunda da Silva, Ana de Gilson, mãe essa de daí Josivan. é incrível. Ana foi uma parceira também muito forte nesse Varal Solidário. Fabíola, não? Fabíola também. Diga-se de passagem, o Varal Solidário é uma ideia de Rosana também. Então, Ana conseguiu muita doação pra gente. Era um volume que é coisa de Deus. Coisa de Deus. Quando Deus quer, Ele multiplica. E aí, uma noite antes de acontecer realmente o varal, a gente estava organizando tudo para receber o pessoal. Eu olhei para a Rosana e digo, minha filha, é pouca coisa. São poucas sacolas, acho que tinha umas 3, 4 sacolas, né, Josué? Com roupa. No máximo isso. Não era mais do que 4 sacolas. E eu disse, Rosa, tá pouco. Tá pouco. Mas aí a gente foi arrumando e eu não sabia de onde era que saía tanta roupa. Tanta roupa. Multiplicou de uma forma que a gente fez a ação e ainda sobrou 3 sacolas de roupa. Só tinha 3 sacolas, ainda sobrou 3. Ainda sobrou 3. E assim, foi muito bem visitado, inclusive tá no nosso Instagram, o Instagram é o @FortalezaDeZé, e tá tudo documentado lá, houve muita visitação, muita entrega de roupa. Depois conseguimos mais roupas através do Grupo Esperançar, representado pela professora Juliana. O Grupo Nossa Casa também trouxe muita roupa. E essa ação também foi um sucesso. Depois do Varal Solidário, nós fizemos o Natal Solidário do Ponto de Cultura. Também a ação de Rosana. Rosana é incrível. Também a ação de Rosana. Através de Rosana, nós conseguimos a doação de 60 cestas básicas, vindas do Ação Cidadania, em parceria com o Armazém da Caridade, lá em Natal. Essas 60 cestas básicas se juntaram a mais 3 que Rosana conseguiu, viabilizou, formando 63, foram doadas, salvo engano, 10 cestas básicas para ex-alunos de Paulo Freire, uma ação conjunta com o Grupo Esperançar da professora Juliana, e 53 cestas básicas, que foi o que restou depois de nós termos firmado essa parceria. As 53 foram distribuídas no bairro Prefeita Zélia Alves, né? Nós saímos em uma bela tarde de sábado, se eu não me engano, distribuindo essas fichas. Rosana, do meu lado, muito contente, saltitante até. Feliz da vida. Feliz da vida por ter conseguido fazer essa ação. E a gente saiu distribuindo essas fichas. E foi o sucesso que vocês viram. Também está documentado lá no @FortalezaDeZé. Foram doadas 63 cestas básicas ao todo, 40, salvo engano, 48 brinquedos. E, se eu não me engano, 20 lancheiras. Ainda teve essas lancheiras. E aí, Rosana tá colocando aqui que Raquel Costa doou bastante coisas também. Sim, também. Olha, o pessoal já vai olhando aí no Face, o pessoal tá comentando. Você vai olhando aí e vai comentando também, Josman. Às vezes eu cometo esse pecadozinho, eu sou meio ruim da cabeça, né? Mas Raquel ajudou bastante mesmo. Foi muita doação de roupa que ela viabilizou em conjunto com amigos dela própria, parceiros de trabalho. Então nós temos um grupo muito forte e um grupo que eu digo unido nessa prática de fazer o bem.
não, como dizia vovó, fazer o bem sem ver a quem, Sem né? ver a quem. Nós realmente trabalhamos dessa forma, que é fazer o bem sem ver a quem está fazendo, quem está vindo buscar. O importante é precisar. E Rosana ainda tá dizendo aqui, Rosana, que vai ter o Sopão Solidário, viu? O Sopão Solidário. Então, quer dizer, vem fazendo uma junção de várias coisas para poder ajudar a comunidade. Né? Ela me pediu para falar, eu já... Obrigado, meu amor, porque eu já ia esquecendo. Ela falou que provavelmente nesse próximo sábado ou próximo domingo nós vamos fazer essa ação do Sopão Solidário. E assim, a ideia de Rosana, mas é bom deixar claro que não é uma ação só nossa. A idealização é nossa, é de Rosana, eu participo também, do jeito que ela participa dos meus devaneios, eu também participo dos dela. Mas assim, nós temos bastante ajuda, o nosso grupo aqui, o Fortaleza de Seu Zé, que, diga-se de passagem, não reúne só afro-ameríndios, né? Nós temos evangélicos, como o Val, eu considero fazendo parte do nosso grupo, católicos como o Wagner, Luciana e muitos outros, né? Nós nos unimos em prol de fazer o bem, de levar a cultura para frente, porque eu não diria que eu sou pai de nada, eu só sou pai de meus 3 filhos biológicos, só sou pai de meus 3 filhos biológicos e de meus filhos espirituais, que são alguns, não lembro a quantidade. Mas a gente faz de uma forma, a cultura de uma forma que eu gostaria muito de ver como eu via antigamente, uma cultura ativa, um Angicos rico em cultura como nós somos. Verdade. Josivan não é porque está aqui junto comigo, né? Porque se ele não tivesse aqui eu diria a mesma coisa, como eu fiz uma postagem no blog do Fortaleza de Seu Zé, nós temos um blog também. Josivan eu considero como hoje em Angicos o melhor marcador junino da cidade. Quem sabe da região. Com certeza. Eu digo da região, porque da cidade, para mim, o mérito é muito pouco, né? Porque ele é muito bom, né? É muito pouco. Muito obrigado. E é uma pessoa que vem trazendo aí o movimento junino por 26 anos, vai completar agora 27, e não é fácil. Não é fácil. Quem luta com pessoas, não é fácil. Agora, o movimento junino, ele é gostoso de participar, né? Voltando agora para a parte junina. Sim, já falei sobre o Natal Solidário, né? Já falei sobre o Natal Solidário, é porque a cabeça é meio complicada. Voltando agora para o movimento junino, é gostoso, é muito gostoso de participar. Tanto para quem tá dançando, como para quem tá nos bastidores organizando, como era meu caso. E para quem tá assistindo, né? Para quem tá assistindo demais, porque assim, é um movimento que ele é naturalmente nordestino, né? Nós não vemos com tanta firmeza, com tanta força, o movimento junino em outras regiões. É uma coisa nossa, então isso deveria ser abraçada. Eu acredito que deveria ser abraçada. Eu gostaria muito que mais pessoas como Josivan, como meu amigo Marinho, meu grande amigo Marinho, marcador da junina aqui do Alto da Alegria, na época, não sei se ainda, né? Acho que sim. Mas eu creio que sim. Marinho é um doido do bem. Gosto muito de Marinho. Então, eu gostaria de ver mais pessoas, mais Josivãs, mais Marinhos. Com certeza. Que colocassem o movimento junino para frente como vinha sendo antigamente. Porque era muito gostoso. Aquela competição onde se juntava todo mundo, como diz aqui no popular, numa moinha e dizia: ei, fulano de tal, que é lá da quadrilha... Falando aqui da alegria, né? Lá da quadrilha de Josivan. Vamos dizer que nós estamos fofocando, né? Fofocando da quadrilha de Josivan. Ó, fulano de tal da quadrilha de Josivan tá aí. Ele vai ver os passos da gente, como é que é. Veio só pra curiar. Veio só curiar. Não é desse jeito. Então hoje não vamos botar todos os passos na jogada. Não, vamos dançar só o básico, que é pra não copiar. Ensaiar só o básico. E tinha essa competição, era gostoso demais. E olha, fulano de tal lá da quadrilha de Cristiano, em memória, né? Cristiano era sensacional. Isso mesmo. Dispensa comentários até. Fulano de tal lá da quadrilha de Cristiano veio aí, ele tá vindo só curiar a gente. Não vamos fazer os passos tudo, não. Vamos focar só no básico mesmo, para eles não copiarem. Ele dizia logo assim. É isso. E até as frustrações eram gostosas. É verdade. É difícil dizer isso. É difícil dizer isso, que no momento a gente dava aquela angústia, mas depois a gente
Sentava de rapaz, a gente se arrumou tanto, fez e aconteceu, no final faltou o danado do ônibus, aí todo mundo caía na risada. Mas quadrilha junina é isso, é fazer até dos desafios motivo de sorriso. Com certeza. É sensacional, eu fico até sem palavras para falar do movimento junino. Acho que pouca gente sabe que eu já fiz parte do movimento junino, mas o pessoal daqui do Alto da Alegria principalmente sabe, fiz algumas viagens, inclusive no Festival do Monte Alegre. Eu fui, acho que, salvo engano, 2009, 2010, alguma coisa do tipo. Nós fomos para esse festival e chegou lá o cara lá da sonoplastia estava um pouco enrolado, ele disse, você desenrola? Eu digo, deixa comigo. Deixa comigo. E a quadrilha saiu e foi uma apresentação sensacional. Depois tem as brincadeiras, tem os perrengues de comer sentado ali numa calçada qualquer. Então é muito gostoso, é muito gostoso. Eu lembro de um dia, todo mundo arrumado, Josivan nesse dia veio até dar uma ajuda aqui na quadrilha do Alto da Alegria, na questão da maquiagem das meninas, né? Adereço já estava tudo ok, o cenário, tudo separadinho, só esperando o ônibus. Deu a hora, cadê esse ônibus? E todo mundo suando, e maquiagem borrando, e nada do ônibus. Aí lá a gente tira para o centro da cidade. Vamos lá em Carlos Costa, meu primo e hoje meu cunhado, né? Chegou lá, Carlos disse, não, o ônibus deu problema. Acho que foi, se eu não me engano, porque faz muito tempo, como eu disse, minha cabeça... Mas se eu não me engano, o ônibus tinha dado algum tipo de problema. Lá a gente... E não tem outro ônibus, não, é só esse. Que no tempo era precário. Era precário mesmo. E a gente voltou tudo triste, se maldizendo até. Mas depois virou motivo de risada, como está sendo aqui agora, né? Então é muito gostoso. Falar do movimento junino é algo complexo, mas gostoso. Com certeza. Então, como a gente já trouxe os movimentos juninos aqui, vamos conversar agora com quem está de dentro dos movimentos juninos. O pessoal que está em casa aí, pessoal, vai acompanhando aí. Tem muita gente comentando aqui na nossa live. João Gomes colocou aqui, esqueceu o link. Não, o link tá aí, pessoal. O link tá aí. Vamos compartilhando. Samara Roberto colocou que sempre foi o melhor marcador e sempre será. Tem Jacques Roberto, Fábio Moreno passando por aqui. Tarcísio Trajano. Deixa eu ver mais aqui. Mais outras pessoas, Samara, muita gente participando aqui da nossa live aqui, pessoal, vai passando, vai comentando, vê se você tem alguma presepada desses cabos aí, comenta aqui, viu? Que a gente... Josvan, é muito importante os movimentos juninos, até como o Raika já trouxe um bom relatório referente aqui do Alto da Alegria. Eu tive o prazer também de dançar nas quadrilhas aqui do Alto da Alegria, tanto na infantil como na quadrilha adulta, porque tinha essa base, era tão importante, agora eu não sei. Por que pararam, né? Porque a gente sabe que naquela época, mesmo sem investimento ou não, se tinha as quadrilhas, se tinha os movimentos. Isso. Era tanto infantil como a quadrilha adulta. Tinha nos bairros. E quando era... Hoje é a quadrilha do Alto da Alegria. Às vezes o prefeito colocava ali um cantor, né? Ele trazia, mas mais 90% o pessoal do próprio bairro se unia e investia na quadrilha do bairro. Exatamente. Josvan, assim, também, quase a mesma pergunta que eu fiz para a Raika, né? Porque sempre há alguém que nos motiva a entrar, né, nesses movimentos. Eu, na minha época de infância, como a gente não tinha o smartphone, não tinha telefone, não tinha computador, não tinha nada, e a gente eu sempre via Edilson Barbudo em memória também, como era mais conhecido Edilson Barbudo, que tinha seu grupo de escoteiro, que a gente também montou. Eu fui. Fez parte do grupo de escoteiro. Então, aqui até isso, a gente tinha grupo de escoteiros, que não tem mais aqui na nossa cidade. E Edilson, eu via o pessoal dançando nas quadrilhas e eu fui me aproximando e também acabei gostando e entrei, né? A minha motivação foi Edilson Barbudo e fui ali, tinha os pares e fui aprendendo. E eu fui crescendo dentro desse movimento. Passei 12 anos dentro desses movimentos também. E com você, Josvan, assim, também, com o que fez você entrar nesses movimentos de quadrilhas juninas, se engajar desse movimento, passou a ser marcador. Conta um pouquinho também dessa história também, e daqui a pouquinho você vai falar também para o pessoal que as vagas já estão abertas aí, viu, pessoal? Quem já quiser ingressar dentro dos movimentos de quadrilhas juninas, é só procurar Josvan. Mas conta um pouquinho dessa história, Josvan, como foi durante essas 3 décadas que já está se aproximando para 30 anos. Boa tarde, Val, boa tarde os ouvintes, boa tarde a todos que estão aqui no estúdio, Raika Costa, João Pedro também, a todos vocês que estão assistindo. O meu incentivo começou lá em 98, quando eu era ainda destaque infantil da quadrilha de Cristiano, né? Uma das pessoas que mais me incentivou foi Francisco Cristiano, né? Em memória, que quero agradecer muito a ele pelo que ele fez por mim, me incentivou bastante, né?
Logo após vim para o Central Vida, que na época era um grupo de teatro. A gente realizava a Paixão de Cristo, né? E depois também Chico me motivou muito, Francisco de Oliveira, que para quem conhece, Chico do Arroxo, né? Me incentivou muito quando ainda era secretário. E logo após, Carlos Costa, quando foi secretário, na época de Jaime, né? Me incentivou bastante para que eu colocasse minha junina, para que eu fosse marcador, para que eu buscasse me profissionalizar. Mas a minha base mesmo veio lá de Cristiano Silva, do Alto da Esperança, né? Do antigo Arraial Amigos da Esperança. Então, assim, foi muito bom, foi uma experiência inacreditável, assim. Quando a gente perdemos Cristiano, a gente perdeu um pedaço do mundo junino também, aqui em Angicos, né? Daqui eu quero mandar um abraço também muito especial para Dona Socorro, sua mãe, né? Suas irmãs. E todos aqueles que fizeram parte costureira, né? Costureira de quadrilha também. Isso mesmo. Para a quadrilha do Arraial Central e também para o Amigos da Esperança. Assim, foi uma grande perca do nosso mundo junino, foi Francisco Cristiano. Então, assim, o incentivo da base veio de lá, veio de Cristiano e de outras pessoas também. Eu assisti os ensaios do Arraial das Fagulhas, que na época, se eu não me engano, eu acho que era Mestre China, que era um dos coreógrafos, não é isso? Era isso. E quando eu vi aquilo, eu me encantava. E quando passava ali de meio-dia em ponta, ali na TV Cabugi, no sábado, aquilo me fascinava. Eu olhava pra televisão e dizia assim, um dia eu ainda vou estar aí com minha quadrilha. E não é que isso aconteceu. E aconteceu, não? Aconteceu, nós estávamos lá na TV Cabugi e o sonho foi realizado. Aí você, né? quando chegou lá, lembrou. Lembrei sim, com certeza. Lembrei de tudo que eu tinha passado no passado. Aquela quadrilha que começou na Estrada da Cerâmica, onde era barro. E pedra, e a gente começamos lá. Foi lá, nossas raízes foi lá. E através também da pessoa de Gilsa, que me convidou no ano de 99 já, para ser o marcador da quadrilha infantil, que a quadrilha Juventude era infantil, não tinha quadrilha adulta, né? Então, assim, ela me incentivou, me empurrou e disse assim, não, a partir de agora eu vou tomar conta até esse ano, a partir do próximo ano já é você que vai tomar de conta. Muito obrigado, tia Gilsa, que a gente tem carinhosamente chamar ela assim. Então, essas inspirações vêm dessas pessoas todas, que até hoje o meu mundo junino ele é muito colorido pelas pessoas que fizeram parte da minha história. Aí você começou como bailarino da quadrilha, né? O dançarino, né? Aí depois, aí quem foi assim que viu para você um potencial para ser um marcador, assim? Porque às vezes diz assim, faltou alguém, coloca Josivan que tem a voz bonita, né? Ele acha que ele é um bom marcador, aí foi mais ou menos assim, Josivan? Desenrola. Foi mais ou menos assim mesmo. Foi através de, como eu falei, Cris quem me incentivou. Participei como infantil, depois fui lá para o adulto, né? Ser destaque lá na frente, carregar os antigos estandartes. E ele me incentivou logo após participar do casamento da quadrilha. Do casamento. Todo mundo via que minha voz tinha uma potência muito grande, né? E logo após teve aquele problema de saúde dele, né? Foi cogitado a minha participação como marcador, mas eu ainda era muito criança ainda. Não tinha como, né? Eu tinha uma base de 10, 11 anos. Mais ou menos isso, muito novo. Mas logo depois, quando a Amigos da Esperança acabou, a pessoa que mais me incentivou foi Francisco Cristiano. Então eu devo muito a ele e espero muito que ele encontre a luz e a salvação para que Deus abençoe a vida dele espiritual onde ele estiver. Foi ele que me incentivou. Aí depois de tudo pronto, Josivan, e agora você está à frente, né? Aí já vai fazer 3 décadas dentro desses movimentos. É como o Raikon falou, contou algumas situações e do seu lado também. Foi tudo mil maravilhas, foi tudo fácil, teve alguns imprevistos, teve alguns perrengues, como deu alguns perrengues também para as viagens das quadrilhas, ou aonde chegou, se o ônibus deu prego na hora da volta. Conta aí também, né? A gente precisa saber. Há muitas histórias sobre isso, muito sobre isso. Houve muitas portas batidas na nossa face, né? Muitas pessoas olhavam pra gente, como eu falei ontem na rádio, olhava pra gente, vocês vão apoiar um bando de vagabundo? Era assim que nós éramos tratados. Isso é muito triste, né? Muito triste, a gente ficou muitas vezes desolados pela falta de apoio daquela época passada, porque já havia essa falta de apoio, né? E a gente sentia muito. Houve também muitas questões de irmos para Cachoeira do Sapo, saímos de lá campeã, 2008, saímos de lá campeã. Quando chega na metade do caminho, o ônibus dá o prego para voltar para Angicos. E a gente ficou na estrada. Do lado tinha eu acho que era uma palhoçazinha com roçado e muito milho verde, né? A galera, todo mundo com fome, aquela euforia toda. As meninas disseram, não, peraí que eu vou ali naquela barraca, vou pedir ali uma bolacha, alguma coisa.
E lá as meninas foram, pegaram as bolachas e trouxemos, bebemos com água. Os meninos foram para o roçado, o senhor estava limpando o roçado, pediu para entrar no roçado para tirar umas espigas de milho e comemos aquelas espigas de milho crua mesmo do jeito que tava, a gente comeu, porque não tinha naquele momento para comer. E a gente foi muito bom, foi assim um incentivo bastante para nós que éramos quadrilheiros, que somos quadrilheiros, que naquela época já não havia apoio e como hoje também existe essa questão da falta de incentivo, eu acredito que ainda falta muito. É por isso que muitos grupos que tinham Netinho Angicos morreram, né? Morreram no sentido de dizer que acabaram, não existe mais. Porque quem é que não conhece aqui Angicos, o antigo e tão falado Arraial Central? Certeza. Né? Que foi uma das quadrilhas que mais representou também Angicos e que eu parabenizo. O Francisco de Oliveira também foi um guerreiro, assim como eu também. Teve também bastante importância na fase, mas não foram de baixar a cabeça, assim como a juventude também nunca foi de baixar a cabeça. Poderia voltar, não era, José? Com certeza, eu acredito que deveria trazer de volta essa tradição. O ano passado teve até um encontro, foi né? Um grande encontro maravilhoso. E assim, a juventude, ela nunca foi só mil flores, como sempre minha mãe fala. A gente sempre tivemos tropeços no caminho, pessoas para tentar nos denigrir a nossa imagem, mas nós sempre de cabeça erguida, nunca deixamos a peteca cair, como diz o ditado popular. E a gente sempre ia na casa de um, na casa de outro. Chegou uma época que a gente não tinha como viajar, não tinha um combustível, tinha um ônibus, mas não tinha um combustível. A gente tinha que correr atrás. E às vezes quando tinha o combustível não tinha um ônibus. Não tinha um ônibus. Ou motorista. Exatamente, era essa questão. Sempre foi essa questão. A gente saiu casa a casa pedindo R$1, R$2, quem podia ajudar. Sei que no final da tarde conseguimos em torno de R$3.000 só no município. Só no município. Em todos os bairros a gente saiu pedindo e a galera ajudou também bastante, graças a Deus. E naquele dia viajamos para Mossoró, chegamos a classificar para a final. Quando chegou na final, não fomos, porque não tinha ônibus e o ônibus estava no prego naquela época. Mas a gente nunca desistiu. Quando a gente perdia numa cidade que não conseguia chegar numa, a gente ia para outra. Teve canto que a gente chegou a dançar em 2 lugares ao mesmo tempo. Aquela correria toda, a gente passando mal, porque sempre tinha aqueles pessoas que não comiam na hora antes de dançar, né? E já chegava, terminava a apresentação, já ia para outra. E assim foi a nossa trajetória. A gente sempre está aqui para dizer que a juventude não morreu, ela está de volta e estamos aí de braços abertos para receber toda a galera que quiser entrar no nosso grupo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer você novamente pra gente trazer o convite já pra 2026. Mas tem um cabidinho aqui, sabe? Olha aí, Wagner Silva, olha. Wagner Silva tá passando por aqui. Wagner Silva, mas eu digo isso na brincadeira, ele sabe o quanto eu gosto dele, né? Wagner Silva. Ele colocou aqui, parabéns aos envolvidos pela realização da live. Trata-se de um tema muito importante, que é o São João. Uma época do ano, um ano incrível. Josivan, depois do saudoso Cristiano, é o cara do movimento junino. Parabéns para essa paixão que nos fazemos, cultura que temos. Aí ele vem aqui, por isso que eu tô dizendo que é o cabidinho. Olha, ele diz aqui, olha. Puxamos minha sardinha, aí botou os kkk, né? Dando um sorrisinho aqui, né? Propondo um momento para o movimento das bandas e fanfarras, né? Olha aí. É uma intimação. É uma intimação. Então, se ele tá dizendo aqui, então a gente vai convidar ele para um dos próximos podcasts, vir aqui, porque também, Raik, é um grande movimento. Eu digo isso porque aqui na cidade a gente olha para um lado e para o outro, não tem muita opção de coisas, né? A não ser nas datas festivas, como o José falou, você falou das festividades juninas, mas aí tem a fanfarra, né? E eu, muito isolado, porque rapaz, eu vou conversar com o Wagner se eu posso entrar também. Eu entrei e faço parte hoje da banda marcial, que Wagner Silva é o maestro. E é uma banda incrível. E aproveitei meu menino também. Pai, eu vou também. Meu menino vai fazer 10 anos e também faz parte da banda. Aí minha menina disse, eu vou também. E a minha menina carrega o estandarte, aquela parte do brasão da banda. Então, quer dizer, a cultura em Angicos, ela tem que se fazer acontecer. Certo? Como o José falou, se não tiver o incentivo, como o Raik falou, se ninguém chegar junto, eu sei que hoje a gente depende dos poderes executivos, nós precisamos de vereadores juntos, a gente precisamos de um prefeito. Por quê? A gente precisa que a Secretaria de Cultura do nosso município tenha ônibus, para que a gente não venha ser
utilizar dos ônibus escolares, porque não pode, é lei e não pode ser usado. Os ônibus escolares não podem ser usados. A gente sabe que o prefeito, por ele, os ônibus eram exclusivos, mas não pode. Mas existe emendas, existe projeto que pode sim conseguir ônibus para a área cultural, para que a gente possa viajar e ter uns ônibus exclusivos. Mas aí, o que é que você tem a dizer de Wagner Silva aí? Você acha que ele está se escondendo pelos bastidores? Como é que tá aí a fanfarra dele aí? Lança aí um convite para ele aí também, né? Ó, Val, eu sou bem suspeito a falar de Wagner. Wagner é meu parceiro de trabalho, a gente divide sala, é uma pessoa sensacional. Com certeza. Como dizia vovó, nem é carne, nem é peixe, né? Eu também sou um entusiasta do universo marcial, embora não faça parte, mas eu sinto bem de ver, né? E sempre a gente tá conversando, eu tô conversando ali com o Wagner, me aconselho com ele, muitas vezes ele se aconselha comigo também. Então sou muito suspeito a falar de Wagner com aquele jeito manso dele, mas o convite você já fez, eu espero que ele não venha. Com certeza. Agora não venha não, seu cabra. Tá, ele fica se escondendo, sabe? Ele fica se escondendo. Já até uma vez já lancei um convite pra ele. Não, eu mando Jailson. Não, você. Vem. Qual Wilson? Não, você quem vem. Agora assim, como você disse, a falta de ônibus é o que atrapalha muito a cultura angicana. Isso mesmo. A quadrilha, ela precisa viajar, a banda marcial, ela precisa viajar, e são grupos formados por muitas pessoas, né? A quadrilha, eu desconheço alguma que tenha menos de 40 pessoas envolvidas. Não, 40 só de dançarinos. Só de dançarinos. Ainda... Fora a equipe de apoio, a equipe técnica, né? Toda... Os maquiadores, pessoal, todo um corpo completo. A quadrilha Desculpe, a banda de Wagner, a FAB, salvo engano, tem 50 pessoas fazendo parte da FAB. Mesmo. E imagina deslocar esse tanto de gente para as apresentações. Uma vez eu até comprei uma briga, depois eu até comentei com o Wagner, eu comprei uma briga com uma pessoa que, em busca de direito, também não vale a pena falar quem é, né? Mas em busca de direito, para minha cultura, quis diminuir a cultura alheia. E eu acho isso danoso. Inclusive, eu bati de frente no dia, dizendo que foi destinado tantos mil, e aí a gente começa a falar de leis de incentivo, né? Foi destinado tantos mil para a banda marcial e para movimento tal foi menos. Eu digo, olha, eu considero esse comentário como um pouco danoso, até porque não existe cultura grande nem cultura pequena, existe cultura, né? Wagner e a banda de Wagner faz cultura, assim como o seu movimento faz, assim como o meu também faz. E ele disse lá, a pessoa falou, que porque a gente funciona o ano todo, enquanto banda marcial é só no 7 de setembro. E não é assim. Não só a banda marcial, como também movimento junino, porque o São João ele começa, e aí fazendo essa interlocução, o São João ele começa quando o São João termina. Por isso que hoje a gente está aqui, né? Finalzinho de janeiro, o movimento junino, mês de junho, mas hoje a gente já está aqui, e não é de hoje não, a gente está planejando isso desde julho do ano passado, não é isso, Josué? Isso. Então, a banda marcial, ela não é diferente. Vocês passam, digo vocês que hoje você também faz parte do mundo marcial. Vocês começam fevereiro, março, que é quando as escolas começam também, embora a banda FAB ela seja independente, né? Mas tem esse apoio das escolas em questão de alunos, né? Inclusive fazem um trabalho fenomenal, que é o combate à evasão escolar. Só participa da banda FAB, pelo que Wagner me fala, aquele aluno que está em dia na escola. Quando eu falo em dia com a frequência escolar. O Wagner faz essa orientação para a obtenção de melhores notas. Então, imagina só, quando eu vejo alguém falar mal de banda marcial ou de movimento junino, dá vontade de partir para cima. Deus me livre, né? Que agressão. Mas dá mesmo. Mas dá revolta, porque só fala mal quem não conhece, né?
quem conhece um eu da vida, que tô perto de Josivan, que tô perto de Wagner, sei o que Josivan passa para colocar a Junina na rua, sei o que Wagner passa para colocar a banda Fábio na rua, a gente vê alguém falando mal, como houve recentemente um comentário em rede social meio que desnecessário. Eu acompanhei aquele comentário também. Né? Então, Wagner até me mostrou, digo, olha, esse cara não sabe. Coordenação motora trabalhado em banda marcial. Porque ele disse que a banda marcial só serve para fazer zoada. Né? Pois é. Um comentário até comentário infeliz. É um comentário infeliz, porque coordenação motora, a própria preparação física. Com certeza. Imagina estar carregando o peso ali de um bumbo daquele, que eu não faço nem ideia de quantos quilos tenha, mas eu suponho que tenha mais de 5. Com certeza. Né? Num desfile, vou colocar angicos, que é o que eu tô habituado a assistir, que sai do clube municipal até aqui o centro da cidade, fazendo a volta na igreja matriz. Imagina só. E tem que voltar a pé pro clube municipal carregando o instrumento. Pois né? Um desfile que muitas vezes está marcado para começar de 4 horas da tarde e a gente vê finalizar ali no centro de 7 da noite. Isso mesmo. Experimenta, sem preparo físico. Porque assim, eu digo isso porque eu comecei na banda tocando bumbo, né? Realmente, eu tive que, na temporada, de entregar o bumbo e começar a tocar toró. Por causa do peso, já estava afetando dores na minha coluna. Porque não é só você bater o bumbo e marchar. Pois é. Tem o marca-tempo ali do pé. Tem a questão de coordenação motora. Toda motora. a coordenação motora. Você, além de estar tocando, observando a melodia pegada ali, mas o pé tem que estar marcando, tem que estar marchando. Então, tudo isso é uma base de cuidado. E tem mais ainda. Quando você está ali, né, você fica nervoso ali. Sim. Todo músico ele fica nervoso, porque tem muita gente lhe assistindo. Tem muitas pessoas ali acompanhando você. Então, você faz de tudo para não errar. E não permitir erro. Então, não permitir erros. Porque se um erra a banda toda. Erra a banda toda. Pois é, então são comentários dessa forma que eu considero danoso e que eu combato sempre que eu posso, porque é bom a gente entender o universo daquela pessoa, as dificuldades, o que realmente aquilo faz, se é realmente só zoada ou se tem toda essa questão por trás para poder eu abrir minha boca ou então levar meus dedinhos para um teclado para ir conversar uma besteira. Com certeza. Então, um abraço para Wagner, gosto muito de Wagner, considero como meu amigo pessoal, é parceiro mesmo. Então, é isso. Então, em breve eu vou estar trazendo aqui Wagner, Silva, Wilson e também Jailson, né? Que são os da frente ali. Ainda tem Ronaldo, né? Ronaldo. Que é o capitão da banda, Capitão né? Mó. Capitão Mó da banda. Josvan, a gente sabe que já começou 2026 e como a Raika falou, que não é que tá começando agora, começou desde o ano passado. Termina uma, Já que nem o começa pessoal outra. que tem as quadrilhas de... as escolas de samba, né? Que quando termina o ano já começa novamente. Porque já tem que mudar os adereços, não é a mesma coisa, né? E como é que vai ser esse ano, toda essa preparação, essa chamada para convidar novas pessoas ou permanecem os mesmos componentes? Como é que está sendo aí já essa preparação? O pessoal já está chegando, já tá chegando, conversando com você. Como é que está essa movimentação? O nosso grupo ele está se refazendo novamente pelo fato da questão de 2 anos a quadrilha não sair. Por que a juventude não saiu nos últimos 2 anos? Primeiro veio a pandemia, paramos 3 anos. Aí veio 2022, voltamos. 2023 houve uma pausa pela questão de saúde minha, né? A questão pessoal minha. E a gente passou por essa dificuldade. E agora em 2026 não está sendo diferente essa dificuldade de encontrar pessoas, como eu havia falado ontem também lá na entrevista na rádio. Tem sido muito difícil, mas nada é impossível quando a gente tem força de vontade, quando a gente acredita, né? E a galera tem procurado bastante a participar, que não é só a quadrilha junina, além da quadrilha junina, ela tem um projeto social, cultural por trás, que é a Escola de Quadrilha, já qual eu estou vestido com a camisa aqui. Né? É um trabalho amplo, um trabalho que mexe não só com a quadrilha junina, ela mexe com teatro, ela mexe com a maquiagem, empreendedorismo dentro do próprio grupo. Né? E a gente está querendo trazer esses jovens para dentro, a chamada economia criativa, né? Trazer esses jovens para dentro da nossa quadrilha, não só para dançar quadrilha, mas para desenvolver um trabalho social, cultural, econômico, criativo.
aonde todos que estiverem lá vão estar aprendendo um pouco daquilo que ele se interessar melhor, que ele vê aonde ele se encaixa melhor. A quadrilha junina em si, como aliás, Raika acabou de falar sobre a questão de preconceito, questão de falatórios que as pessoas nos falam muito sobre a questão do São João, das quadrilhas juninas, como também das bandas. Não é só sobre isso, eu vejo muita gente criticar a capoeira, que também é um esporte, é cultura, é nossas raízes, né? Eu já ouvi gente falar, assim, num certo lugar, que quadrilha junina não era cultura. Gente, pelo amor de Deus, onde é que você tá? Tem que nascer de novo pra saber. Tem que nascer de novo, porque quem não é nordestino nunca viu uma quadrilha junina. Então, assim, até quem não é nordestino já viu quadrilha junina. Aí você já imaginou, Josvan, chegar ao meio do São João, vamos dizer, né, como tem gente que não gosta, chegou no meio do São João, não tem uma quadrilha junina em nenhum canto, mas já imaginou o São João sem as quadrilhas juninas? Já imaginou como é que seria? Ficaria muito sem graça, né? Como imaginar o São isso, João né? sem fogueira. Exatamente. Imagina aí. É verdade. Concordo. Então, assim, a gente vê diversas pessoas diversos ataques. Inclusive, mês passado a gente tava postando algumas coisas da nossa junina. E vem uns abençoados, que eu não vou colocar assim esse nome, né? De criticar o meu trabalho, de criticar a minha pessoa. E eu, para essas pessoas, o que eu tenho a dizer para elas, que procurem estudar um pouco mais. Com certeza. Se incentivar mais na área da cultura e ver quem realmente tem história, certo? Dentro da área da cultura. E eu quero dizer para essa pessoa que assista para ver quem realmente está de frente a um grupo junino, esteja num grupo junino para saber o quanto a gente sofre, a gente corre atrás. Inclusive de manhã já deixei aqui tudo organizado no grupo da quadrilha, fulano e tal já vai para isso, para aquilo, para manter as coisas no controle, bem organizada, para quando chegar junho o grupo já está pronto, porque a gente sabe que ainda tem aqueles ajustes de alguma coisa, porque nem sempre tudo tá pronto, né? A gente vai desenvolvendo para poder Porque assim, apresentar um belo espetáculo. o que eu acho interessante aos criticadores, eles queiram que não queiram, eles participam de um movimento também. Sim. Ou que seja um movimento de futebol de campo, ou que seja um movimento de futebol de quadra, ou que seja vôlei, ou que seja basquete, ou que seja atirador, ou que seja alguma coisa. Mas eles participam do movimento. É porque tem um prazer de criticar o movimento dos outros. Sim, sim. Certo? Tem um prazer de criticar. Já imaginou, Raico, 7 de setembro, imaginou Pois um é, paredão pois é. tocando o Indian Chico e o porrinho atrás do paredão? Imagine. Já imaginou aí? Imagine. Ser aquelas bandas que diz que só faz barulho, um paredão vai ali, um carro de som e o povo andando atrás do paredão. Exatamente isso. Mas o pior é que é isso. O prego que se destaca, ele costuma levar martelada. Com certeza. Então, quando a gente dá a cara a tapa, a gente tem que saber que isso aí é natural e que um dia ou outro vai acontecer. Com a gente do Ponto de Cultura, Viva Fortaleza de Seu Zé, inclusive já aconteceu recente. E vindo de quem deveria apoiar, né? Hoje eu não falo quem foi, mas brevemente eu vou só esperar o desenrolar da história pra gente ver em que vai dar. Pra gente precisar no blog do Ponto de Cultura, como também no Instagram. Mas é alguém que faz parte do poder público e que deveria apoiar. No entanto, bate de frente tanto com o Ponto de Cultura Fortaleza de Seu Zé, mas não somente, a banda Fábio também foi envolvida no meio. E vereador, enquanto o senhor ataca, a gente mostra serviço. Talvez só ele isso. não esteja mostrando o serviço, né? Pra Pois poder é. atacar quem trabalha. Sempre é assim, olha, quem não faz, gosta de criticar quem faz. certeza. Sempre é assim. E só pra deixar claro, se o medo, não sei se é medo ou receio, que a gente cria alguma pretensão política, que eu já afirmo, vereador, que não tenho essa pretensão política. A minha pretensão é fazer cultura. Com certeza. E fazer o bem também com os nossos movimentos sociais, né? Inclusive nós estamos nos associando. Creio que esse mês de fevereiro já sai toda a documentação. Inclusive sou presidente da ASCAPO, né? A associação que nós estamos formando, a Associação Sociocultural Angicana de Cultura Popular. Josivan é vice-presidente da nossa associação. Então, é nossa pretensão. A nossa pretensão é única e exclusivamente fazer cultura e fazer o bem com nossas ações sociais. Não tenho pretensão política, assim como Josivan, eu creio que também não,
né? Rosana também diz, Deus me livre de política. Então é isso. Não tenha medo, não tenha receio. Nos apoie. Né? Exatamente. Assim como outros vereadores têm nos apoiado. Eu não gosto muito de envolver a tal da política no meio, mas às vezes eu creio que seja necessário para trazer políticas públicas para dentro da comunidade em que nós estamos situados. E o vereador Clóvis Tiburcio é parceiro nosso em todas as ações, assim como o vereador Palhares também dá essa ajuda a nosso movimento. Então, faça igual, né? Faça igual. Fazer o bem é gostoso. Fazer o bem é gostoso, agora sem apoio se torna difícil. Então, só o que a gente precisa, é apoio. Já comigo foi diferente. Já perguntaram a mim se eu tinha interesse de sair candidato a vereador na cidade. Eu disse, rapaz, eu só preciso que o povo escolha, né? Vontade assim, coragem eu não tenho não, mas se a população escolher, nós queremos Val para sair, ser nosso representante. Aí eu vou porque é a população de quem tá pedindo. Aí a população tem como me cobrar, porque foi a população que me escolheu, né? Com certeza. Então assim, eu não descarto o interesse. Eu já sou diferente. Se a população disser, e eu vi nas ruas, um dia alguém sair fazendo pesquisa e meu nome estiver na pesquisa, eu vi que há uma aceitação da população, tá aqui uma pessoa que vai para representar a cultura. E eu quero entrar para representar a cultura, certo? Meu ponto forte, é cultura. Eu gosto muito da cultura, eu gosto muito da zona rural, muito do agricultor, porque quando eu falo zona rural, porque na zona rural também tem cultura também. Sim. Certo? Tem pessoas que trabalham com a palha, pessoas que trabalham com a palha de carnaúba, então precisa ter um incentivo na esteira, em chapéu de palha, então precisa um apoio para isso aí. Inclusive é um dos grupos tradicionais que em editais de incentivo à cultura eles ganham pontuação extra. É o povo do campo. O povo do campo. O povo do campo, o povo das águas, que eles chamam, é aquele pessoal que vive quilombolas, né? Esse pessoal que... Justamente, quilombolas, povo de terreiro. Então tem a cultura rural também. E para você falar, agora que eu lembrei que no comecinho você falou, e deixa eu lhe parabenizar por essa ação, que essa difusão da cultura, tanto do campo, como também a cultura urbana. Que vinha um pouco esquecida. E eu falo no tocante a essas tradições, histórias tradicionais aqui de Angicos, e que vinha sendo perdida. Pela primeira vez, eu sou angicano, eu só nasci em Açu, mas me criei em Angicos, completei agora recente 33 anos, mas a primeira vez que eu vi a Loca da Mãe Donça foi no seu vídeo. Olha aí. Por quê? É isso que eu tô dizendo, porque eu sou um amante da cultura e eu gosto de mostrar. Como a gente contou aqui logo no comecinho aqui, aviões que caíram em Angicos é cultura, mas pode se tornar um ponto histórico, uma concentração de histórias aqui no nosso município. Sim. Lagoa Azul, tem muitas pessoas que não sabem a Lagoa Azul, aqui a gente tem uma Lagoa Azul que pode se tornar uma prainha, e eu já fui. Pontos mais turísticos de Angicos. Eu já fui, é perfeito. Então, se tiver um investimento, Poço de Sica é um ponto turístico? É um ponto turístico aqui no nosso município. Tem a Pedra do Sino, a Capelinha dos Anjos. Então nós temos, eu estou fazendo um mapeamento porque eu gosto da cultura. Por isso que eu disse, se a população me escolher, eu quero representar a cultura e o povo da zona rural, porque nós temos cultura. Imagina aí você fazer um investimento num mapeamento dos pontos turísticos em Angicos, e sempre a gente sabe que esses pontos turísticos, desenhos rupestres, sítios arqueológicos, são dentro da zona rural. O quanto esse povo não vai lucrar com investimentos. Com certeza. Então, precisa que alguém tenha uma visão cultural para estar dentro desses movimentos, para representar o povo. E eu até proponho uma coisa a você, é uma coisa que eu já conversei com Rosana, até porque eu não faço nada sem combinar com Rosana. Não é questão de ser manicaca, não. É porque respeito, né? Respeito. E eu já conversei com Rosana, e uma proposição que eu queria levar, e até mesmo buscar um padrinho, na Câmara, que é a questão de tombamento. Desses locais. Porque a gente vê sempre a cidade avançando, e ali na Loca da Mãe Donça, por exemplo, não tem mais para onde avançar. Então vai avançar para onde? Para ali. Então eu acho muito interessante, inclusive faço parte do Conselho Municipal de Cultura, né? Fui, graças a Deus, fui eleito por unanimidade pelo setor de artesanato, faço parte do Conselho, e gostaria muito de unir o Ponto de Cultura Viva Fortaleza de Seu Zé, a sua iniciativa também, e a gente procurar um padrinho e propor o tombamento daquele local. E de fato, Raik, tem que agir mesmo. Eu fui 2 vezes a Brasília, representando o centro comunitário
tanto pela parte cultural, que é o Centro Comunitário a Rádio de Angicos, a qual eu já tenho mais de 20 anos de rádio FM. Fui representando o Centro Comunitário e Assistência Social. Na primeira vez que eu fui representando a cultura do nosso município e levei essas propostas de tombamento, tanto de prédios históricos do nosso município, como de sítios arqueológicos e pontos turísticos, para que haja um tombamento. Eu fiquei muito triste quando eu cheguei lá na Loca da Mãe Donça, que parece que já tinha começado a cortar as pedras para fazer paralelepípedos. Pois é. Então eu fiquei muito triste porque pode ter que cortar a pedra histórica. Né? Cortar aquela pedra histórica, João Pedro. Pode ser cortado, o pessoal que está em casa. E acabar a história da Loca da Mãe Donça. A gente perde essa lenda, A lenda. Para muitos possa que não tenha interesse, para algumas juventudes ou algumas, mas para mim há um grande significativo, porque ali foi a minha infância, foi minha história, foi o que eu aprendi na escola. Então, não pode deixar. Então, o que você está dizendo aí, isso é de grande importância de fazer um tombamento, tanto nos sítios arqueológicos, como também Loca da Mãe Donça, Poço de Oiticica, Pedra do Sino, Monumento Paulo Freire, aquele paredão histórico que tem ali na Alfessa, que era antigo, era o Fomento, foi feita a Alfessa permaneceu com aquele paredão, fazer um tombamento daquele paredão que é muito histórico ali. Então isso é importante para a preservação do nosso município. Aquele século XX, do lado da Igreja Católica ali é um histórico ali, foi uma televisão que era colocada naquele setor, uma praça da televisão, que muitas pessoas... Assim como tinha aqui no Alta Alegria também. Aqui no Alta Alegria tinha, onde hoje é a padaria de Maná, aqui de Nazaré, tinha uma televisão ali. Então tem muitos pontos históricos, se não tiver o tombamento, vai ser colocado abaixo e vai acabar e vai ficar morrendo as nossas histórias. Exatamente. Fica uma cidade sem cultura. Fica uma cidade sem cultura. Olha, Raika, né, o nosso bate-papo tá muito bom, mas tudo que se começa tem que ter também seu fim. Certeza, é verdade. E aqui eu já passo para você trazer suas palavras finais e caso queira complementar mais alguma informação, mais alguma coisa, um aviso. Deixa eu aproveitar aqui e mandar alguns pessoal comentando aqui. Então, deixa eu só mandar logo um abraço aqui, né? Rosana colocou aqui Wagner Silva sempre fazendo acontecer na cultura. Muito organizado com a banda dele, de fato é muito organizado, porque quem for parar pra brincar, ele manda se retirar na hora. Você vê Wagner daquele jeito bem caladinho, mas se o cara for pra lá brincar, ele diz, ó, for pra brincar, pode deixar o instrumento aí e pode ir embora. Porque ele leva como ditado, no pé mesmo, ele pega mesmo no pé. Se é pra estar lá pra tocar, vai tocar. Agora, se for pra brincar, então não adianta vir. Então, Wagner, eu parabenizo você, né? Erinalva Basílio colocou aqui, boa tarde, amava dançar quadrilha Juventude, meu primo lindo Josivan, que Deus abençoe você grandemente. Josileide Pereira, tia Josinha, né, professora tia Josinha, passando por aqui também. Rosana, deixa eu ver mais aqui, Samara colocou aqui mais gente sai pedindo, ela colocou aqui a gente sai pedindo, né, quando você falou que sai pedindo um trocadinho real para ajudar. Ela também, Samara, colocou aqui, Josi, tio Gilson tá dizendo que vocês estão de parabéns. Gilson, tá até lá, né? Gilson Eduardo, fenomenal. É engraçado demais, ó. Eu gosto tanto dele como eu gosto de Jerônimo. A hora da coalhada que o diga. Hora da coalhada que o diga, viu? Aqui é com a Jerônimo, chega lá na Rádio Lá pedindo uma participação, você pode chegar, sempre para falar da cultura, sempre para falar de qualquer religião, aqui tem um espaço livre para falar. Mais uma vez, deixa eu ver, Selma Guilherme passando por aqui, Samara colocou aqui, vamos, minha gente, parabenizar a Junina e dançar, né? Iranilda Magna colocou aqui, Josivan, melhor marcador. Samara mais uma vez colocou aqui, parabenizo o ponto de cultura, seu Zé também. Rosana, muito lindo, a Lagoa Azul, olha aí, conheci. Então, e tem o ponto turístico. Imagina aí você fazer uma estrada. Fui eu que levei. Olha aí. Imagina aí, Raika, fazer uma estradinha, o pessoal lá fazer as barraquinhas lá. É que o maior problema de lá é a questão do sol, né? Não tem onde se abrigar. Fazer as barraquinhas lá. Você já imaginou o ponto turístico, a gente que anda quilômetro pra ir uma praia e ir pra um lugar desse aí, né? Com preservação, tem um cuidado, né? Não é chegar lá e... de todo jeito, né? Não é pra ir bagunçar, fazer lá do que quiser, não. Impureza tem o Olheiro. Impureza, né? Que é um ponto turístico natural de lá. E a gente tem um similar que é a Lagoa Azul e não é dado valor devido. E eu acabei esquecendo do Pico do Cabugi, que é um dos maiores cartões postais do nosso Rio Grande do Norte, principalmente de Angico, que tem até um monumento Paulo Freire lá também. Exatamente. Então a gente do Cabugi pra cá tem esse sítio arqueológico e muita coisa importante para ser apresentada dentro da cultura, porque cultura não é coisa de vagabundo, não. Cultura é importante. Com certeza. Imagina uma cidade sem cultura? Já imaginou aí? É verdade, uma cidade morta. Uma cidade morta. Deixa eu trazer mais um comentário aqui. Bianca Morelles, grande poetisa. Né? Olha, tem uns poetas aqui na nossa cidade. Colocou aqui Raika e as
Feira... Feira de aqui artesanato. as feiras de artesanato, né? Ah, as feiras de Olha aí. artesanato a gente tá articulando, porque eu tenho um grande defeito, né? E Rosana acompanha esse defeito também, que é não saber fazer nada pela metade. Ou a gente faz pra valer, Ou faz perfeito ou não faz. ou não né? faz. Então, até o momento, a gente está enfrentando um pouquinho de dificuldade na organização dessa feira, que não é só levar mesa e cadeira, né? Tem a questão de banner, Parte cultural, divulgação, parte cultural, apresentações culturais. Apresentações. E a gente tá organizando tudo isso aí, mas a ideia não tá morta não, viu, Bianca? Vamos fazer sim. Então tá aí. Val, só para finalizar minha fala, eu queria falar um pouquinho sobre a Escola de Quadrilheiro de Juventude. É uma proposta que, em conversa com Ana e com Josivan, nós decidimos fazer. Então, essa proposta ela foi proposta lá no edital de apoio às culturas populares e tradicionais do Estado, do governo do Estado. É o edital da Lei Aldir Blanc estadual. E foi inscrita na categoria 1.4, que é movimentos juninos. Movimento Juninos. Essa ideia de escola de quadrilheiros, ela vem para fortalecer a cultura junina aqui na cidade. Porque o que é que nós queremos? O que é que Raikan, como produtor executivo, Josivan como instrutor de dança e teatro, Ana como a coordenadora geral do projeto e presidenta da Junina Juventude até então, quer com isso, né? Nós queremos a formação de dançarinos juninos, diretores e coreógrafos, sonoplastas e técnicos de áudio, né? Nós queremos formar uma base. E aí vocês podem até, quem está nos assistindo, perguntar: e quem é que pode participar da Escola de Quadrilheiros? É só quem participar da Junina Juventude? E não, né? A Escola de Quadrilheiros ela está aberta para todo mundo que quiser participar e ter uma noção do que é o meio junino. Até porque são 14 oficinas de dança e expressão corporal, 8 oficinas de teatro e interpretação cênica e mais 6 oficinas de sonoplastia e ritmos juninos. Então, o intuito é formar. Então, não precisa fazer parte da Junina Juventude para poder fazer parte da Escola de Quadrilheiros. Mas a Junina Juventude ela está de braços abertos para pegar esse pessoal que foi formado aqui nesse projeto e levar junto com ela. Eu tenho certeza disso, né, Josivan? Certeza. Então, dentro das oficinas de dança e expressão corporal, tem introdução à dança junina, postura e elegância no arrastapé, passos tradicionais da quadrilha junina, formação de casais e condução de dança. Desculpa o celular, agora deu uma bugadinha aqui. Ginga e movimento do corpo, interpretação na dança junina, sincronia e harmonia em grupo, figuras tradicionais da quadrilha junina, coreografias criativas e contemporâneas, forró e suas influências na quadrilha, ritmos e batidas na dança junina, ensaios e preparação para palco, e improvisação e espontaneidade, e o ensaião geral, né? Que é a aplicação dos conteúdos aprendidos, e quem ministra é Josivan. Das 8 oficinas de teatro e interpretação cênica, temos fundamentos da atuação na quadrilha, expressão facial e corporal no São João, construção de personagens na quadrilha, voz e dicção para marcadores, improvisação teatral na quadrilha, narrativas e enredos juninos, elementos teatrais nas apresentações e criação de esquetes para quadrilha. Das 6 oficinas de sonoplastia e ritmos juninos, temos introdução à sonoplastia na quadrilha, instrumentação e percussão junina, sincronia entre música e dança, efeitos sonoros e ambiência musical, uso do microfone e captação de áudio, e o ensaião sonoro, que se junta tudo numa grande apresentação, e que o produto final desse projeto é uma apresentação especial aqui na cidade de Angicos, né? Então, esse movimento ele é composto por um instrutor de dança e teatro,
que vai abordar toda a técnica coreográfica, e um instrutor de sonoplastia, né? Que vai tratar de áudio cênico e ambientação sonora. Então, é um projeto bem completo, proposto pelo Grupo Cultural Junina Juventude, diga-se de passagem, e se chama, repito, Escola de Quadrilheiros Juventude, está aí para formar novos quadrilheiros. Em conversa com Rosana antes de vir para cá, a gente está pensando em um meio de resgatar as quadrilhas de bairro em forma de incentivo. Isso era muito bom, rapaz, você fazer isso. Porque eu participei de quadrilha de bairro e eu sei que é difícil montar figurino, adereço. Não é barato. Não é barato. E um incentivo, por menor que seja, e aí quando eu digo menor, é na faixa de 4, 5 mil, né, Josivan? Isso aí é pouco. O figurino mais barato, né? Ainda é pouco. Então, um incentivo de 4, 5 mil, a quadrilha consegue se virar de outras formas para complementar e fazer um figurino razoável, né? Porque a gente sabe que se for botar para as cabeças mesmo, esse valor é muito baixo. Então, Raik, a gente agora só resta encerrar, né? Agradeço. Eu que agradeço a sua disponibilidade, porque eu sei que o seu tempo é muito corrido, né? Eu sei que o seu tempo é muito corrido, mas eu agradeço a sua disponibilidade de ter vindo aqui, trazer essas explicações, já alertar a população já para as festividades juninas, pessoal aí, e trazer essas informações que cultura se merece respeito, cultura se faz com quem sabe se fazer. Por isso que há o respeito. Então, Raik, muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu que agradeço, meu primo. Agradeço a você, João Pedro. Agradeço pelo convite, por ceder esse espaço para a gente falar daquilo que a gente gosta, que é de fazer cultura. Agradeço também a quem nos assistiu, quem nos acompanhou até agora. Mais de 1 hora de live. Quem comentou. Minha esposa, eu te amo. Eu estava aqui toda hora comentando e curtindo. E agradeço também, principalmente a Junina Juventude, por ter me permitido participar desse projeto junto com eles. Porque é uma... Eu vou chamar de instituição, embora não tenha uma constituição, como é que eu posso dizer? Formal. Mas é um grupo que vem com história de 27 anos, podemos dizer, já vai completar esse ano agora, 27 anos de história. Então, é um peso muito grande fazer parte de um grupo com história desse porte, né? Então, muito obrigado, Val, muito obrigado a quem nos estava assistindo e muito obrigado também à Junina Juventude por me acolher. Então, volto aqui, obrigado, viu? Volto aqui para Josvan. Josvan, você trazer suas palavras finais, deixar o número de contato, caso alguém queira já entrar em contato com você, porque não pode se perder tempo, né? O tempo se passa muito rápido, quando pensa que não já é o meio do ano, a gente já tá aqui. Começou agora a virada do ano, há pouco tempo a gente curtiu a queima de fogos, hoje é o último dia de janeiro. E olha que janeiro tem 80 dias. Porque quase não termina, viu? Quase não termina, porque pense num mês pra demorar. É verdade. E aí já vem fevereiro e já diminui. Passa ligeiro. Já é festa do padroeiro. Exatamente. Quando pensa que não, já é São João, né? São João. Então, Josvan, foi uma honra, um prazer ter lhe recebido aqui. Em breve vou contar com mais vocês novamente aqui para trazer mais informações, né? Pra gente falar realmente só de dentro das quadrilhas mesmo, quando já tiver o grupo formado, trazer a equipe aqui pra gente conversar. Foi uma honra lhe receber aqui. Eu quero que você traga aí suas palavras finais. Caso queira complementar alguma coisa, pode ficar à vontade. Só tenho a agradecer pelo espaço, Val. Mais uma vez agradecer a você, agradecer a sua equipe aqui, né? Sua esposa, pela recepção, a João Pedro, a todos. A gente fica muito feliz quando a gente tem um espaço para falar de cultura. Tá aqui o espaço certo. E é muito bom. E é muito bom a gente falar de cultura, porque a gente desenvolve um diálogo muito grande dentro da sociedade. A sociedade ela precisa conhecer mais as nossas periferias. Tenho muito orgulho de ser do Alto da Esperança, do bairro Zélia Alves, e tenho muito orgulho de ter saído lá da estradinha do Alta Cerâmica. Agradecer também a minha mãe, que quantas e quantas vezes em noites em claro, desde o início, né, costurando saia, fazendo empréstimo para que a quadrilha saísse, mesmo sem apoio. Quantas e quantas vezes minha mãe fez isso. E eu sou muito grato a ela, porque foi uma das pioneiras também do nosso grupo. Minha mãe nunca abandonou, minha mãe nunca deixou eu sozinho. E eu sou muito grato por essa mãe que eu tenho. Porque ela não é só uma mãe, ela é uma rainha pra mim. E assim, pra juventude, com certeza ela também é a mãe de todos. E assim, agradecer também ao Ponto de Cultura, que nos acolheu também, nos recebeu de braços abertos. Hoje estamos com a chapa
formada para ser o vice-presidente, Raika é o presidente, né? E se Deus quiser, brevemente vamos estar formalizado em cartório. E Deus quiser. vai ter algumas ações que a gente vai começar a divulgar. E em breve também a gente vai vir com o Ponto de Cultura trazer essas informações aqui para que os jovens, quero incentivar que os jovens, principalmente os pais de famílias que têm seus adolescentes, que não tem assim alguma atividade cultural que ele goste, se estiver incentivando também para a arte cultural junina, leve o seu filho para a nossa junina, porque é muito bom estar envolvido com a cultura. Quero agradecer aqui a um amigo aqui que falou sobre a arte e a história da cultura, nosso amigo Assis Gomes. A arte, história e cultura de mãos dadas com o povo de Angico, seguindo em frente. Parabéns, prossigam na missão. É isso, muito obrigado a todos. E dizer que a juventude, o nosso grupo, está de portas abertas para receber seja lá quem for. Não temos preconceito com cor, com religião, estamos de braços abertos, servindo para nos ajudar. E a você que está em casa, que tem o seu comércio, que tem vontade de patrocinar o nosso grupo, nós estamos recebendo também o seu incentivo cultural. Se quiser nos ajudar com qualquer quantia, vamos ter uma equipe aí saindo nas ruas para recolher para essas ajudas para o figurino deles. Então, quem puder ajudar os jovens que estão lá pedindo, ajudem, porque isso é de boa qualidade para todos nós e principalmente para o nosso município que está incentivando a arte. Muito obrigado, Vão. Então, muito obrigado a todos. Um abração aqui também especial para Damião Teixeira, colocou aqui show. Parabéns, Raika, Rosana, Josivan, pelo trabalho. Muito obrigado a todos vocês que ficaram na nossa live. Muito obrigado aqui a João Pedro nas imagens, na técnica para fazer isso aqui acontecer. O pessoal que está aí passando pelo Facebook, breve vem mais live como essas aqui. Incentivo e apoio à cultura do nosso município, nossa contação de história. Breve a gente vai estar criando um jornal informativo da cultura, que é para a gente falar sobre a cultura aqui do nosso município, trazer as informações, tipo, Josivan vai viajar com a banda, a gente monta um jornal aqui, vamos conversar sobre a viagem da banda, sobre a viagem das quadrilhas, depois falar da banda, falar do ponto. Então a gente tem tudo aqui para contar. Então, em breve a gente vai trazer muitas informações. Muito obrigado a todos. Desejo um final de janeiro feliz, repleto de muita paz. E que amanhã, a partir de amanhã, fevereiro aí, que é o mês do meu aniversário, né? 16 de fevereiro. Já vou falando aqui, 16 de fevereiro aí. Então, muito obrigado. Um beijão no coração de cada um de vocês. E até a próxima oportunidade. Tchau, um abraço. Quando o sol risca o chão de Angicos e o relógio marca o meio-dia, tem palavra que nasce no grito e vira verso, som e poesia. É o sertão contando sua história, na coragem de quem faz cantar. Cada voz carrega a memória que o tempo não pode apagar. É a arte pedindo passagem no compasso do coração.